E olha, falando sobre a guerra no Oriente Médio, à medida em que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã se aproxima do fim, cresce a expectativa para a retomada das negociações cara a cara entre as delegações dos dois países. O presidente Donald Trump disse que a interrupção nos ataques não será estendida após o prazo. E o prazo termina quando? Depois de amanhã, quarta-feira à noite. A Priscila Yazbek tem todos os detalhes ao vivo. Priscila Yazbek, ao vivo dos Estados Unidos, falando conosco direto de Nova York. Boa tarde para você. Oi, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump deu algumas entrevistas por telefone a diferentes veículos nesta manhã de segunda-feira e a Bloomberg ele disse o seguinte, que o cessar-fogo com o Irã termina na quarta-feira à noite, no horário de Washington, mas é altamente improvável que o cessar-fogo seja estendido se um acordo não for alcançado. Ele também falou que não vai se precipitar para fazer um acordo ruim, falou que tem todo o tempo do mundo e, ao ser questionado se ele espera que os combates recomecem caso um acordo não seja alcançado, ele respondeu de forma afirmativa e disse: se não houver acordo, eu certamente esperaria. Mas vale fazer uma ressalva aqui, Débora, porque na semana passada, Donald Trump, numa mesma coletiva na Casa Branca, foi questionado sobre uma possível extensão do cessar-fogo e ele deu 3 respostas diferentes, então não dá para saber exatamente se o que ele disse agora é o que de fato vai acontecer e que um cessar-fogo não seria estendido se de fato não houver um acordo entre as partes. Também é incerto se de fato vai acontecer uma nova rodada de negociações no Paquistão. Nessa semana, fontes que conversaram com a CNN disseram que sim, há uma previsão de que uma delegação americana vá ao Paquistão nesta terça-feira. Inclusive falaram que o vice-presidente J.D. Vance, que vai liderar essa delegação, deveria deixar Washington ainda nesta terça-feira para fazer essa rodada de conversas na quarta-feira, e eles também disseram que não há um cronograma formal ainda definido, mas que eles esperam que a delegação esteja a caminho em breve, exatamente o quando eles não confirmaram. Trump também disse em uma entrevista ao site New York Post que a delegação americana estaria indo para o Paquistão agora. Ele disse isso pela manhã, então provavelmente ele se precipitou um pouco, mas ele disse que a delegação chegaria ainda nesta noite dessa segunda-feira. Porém, do lado do Irã, ainda não há certeza se vai haver uma participação por parte de Teherã, principalmente depois dos ataques que aconteceram no final de semana e também depois que os Estados Unidos se recusaram a levantar o bloqueio aos navios que são provenientes dos portos iranianos. Na sexta-feira, lembrando, Donald Trump anunciou que o Estreito de Hormuz estaria totalmente reaberto. Depois disso, o chanceler iraniano também confirmou que a hidrovia tinha sido reaberta, mas já tinha dito que se os Estados Unidos não levantassem o bloqueio aos navios com destino aos portos iranianos, que o Irã iria retaliar. E aí no sábado, depois que Donald Trump disse que não ia encerrar o bloqueio naval dos Estados Unidos, a Guarda Revolucionária Islâmica anunciou mais uma vez o fechamento do Estreito de Hormuz. Companhias que verificam o tráfego no Estreito de Hormuz e na região relataram que os navios que tentaram passar pelo estreito durante o final de semana tiveram que retornar, e até amanhã desta segunda-feira apenas 3 embarcações conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz. E mais que isso, no domingo um navio cargueiro iraniano foi atingido pelas forças americanas. Inclusive o Comando Central dos Estados Unidos, que é responsável pelas operações no Oriente Médio, divulgou imagens mostrando o momento em que um destroyer dispara contra esse navio iraniano e posteriormente também o momento em que oficiais, fuzileiros navais dos Estados Unidos descem de rapel até o convés dessa embarcação. E depois disso, a Guarda Revolucionária Islâmica disse que ia responder com medidas necessárias a esse ataque, que a Guarda Revolucionária disse que foi um ataque das forças terroristas e também invasoras americanas, e disse que uma segunda rodada de negociações estava suspensa por hora. De qualquer forma, Débora, na primeira rodada de
negociações. Isso também aconteceu. Os negociadores iranianos, até o último momento, até poucas horas antes da delegação iraniana desembarcar em Islamabad, a capital do Paquistão, onde acontecem essas negociações, os iranianos vinham dizendo e colocando em dúvida a sua participação nas negociações. Portanto, não se sabe exatamente se o Irã está usando ali uma retórica para fazer uma pressão sobre os Estados Unidos a poucas horas dessa negociação, ou se de fato eles estão falando a verdade quando eles dizem que, por hora, essa segunda rodada de negociações está suspensa. Ambos os lados já disseram que, se não houver um acordo, vão retomar os combates, e mais do que o impasse sobre se essa segunda rodada de negociações vai acontecer, existem muitas dúvidas também sobre o que as partes conversariam e se eles conseguiriam chegar a um consenso sobre a questão principal, que é a questão do programa nuclear iraniano. Os iranianos teriam oferecido uma suspensão, um prazo de suspensão do programa nuclear iraniano de 3 a 5 anos. Os Estados Unidos teriam oferecido um prazo de 20 anos. Essa foi a proposta que foi levada por J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, no final de semana retrasado, mas Donald Trump já disse que até mesmo esse prazo de 20 anos é considerado insuficiente e que ele gostaria que o Irã simplesmente acabasse totalmente com o seu programa nuclear. E, além disso, Donald Trump, na sexta-feira, disse que o Irã tinha concordado com todas as exigências feitas pelos Estados Unidos, incluindo a entrega de urânio enriquecido que ainda está em território iraniano, em instalações subterrâneas, e depois disso o Irã rechaçou essas alegações de Donald Trump e disse que elas eram falsas, que o Irã não teria concordado com todas as exigências dos Estados Unidos, citando essencialmente essas questões tanto do programa nuclear quanto a questão da entrega de urânio enriquecido para os Estados Unidos. Portanto, esses impasses permanecem sobre a mesa e não se sabe nem mesmo se vai haver uma mesa de negociações, uma nova rodada de negociações. Declarações de ambos os lados vão surgindo a cada momento. É claro que a gente acompanha tudo de perto. Qualquer novidade eu volto a acionar você, Débora.